Bom, continuando, vamos falar agora da gestão dos fluxos da folha de pagamento. Quando a gente vai fazer o fechamento da folha de pagamento, que é o cerne da gestão das rotinas mensais, a gente precisa preparar um fluxo de atividades. Por quê? O fechamento da folha, ele vai compreender o levantamento de informações acerca daquilo que o empregado fez durante o mês. Seja faltas, seja atrasos, seja hora extra, seja trabalho no período noturno, qualquer que seja, né, a ocorrência, ela precisa ser apurada. E essa apuração a gente chama de apuração do ponto. Mais para frente eu vou explicar para vocês por que se chama ponto. Depois que a gente faz a apuração do ponto, a gente vai verificar as ocorrências, né? As faltas serão descontadas ou houve abono, os atrasos vai para o banco de horas ou vai ser descontado em folha. O empregado teve movimento na farmácia, então a gente tem desconto de farmácia. No plano de assistência médica coparticipativo, o empregado fez uma consulta e então tem desconto, né, de assistência médica para ele. Esses são os tipos de ocorrência, dentre os vários, que pode acontecer. A partir disso, a partir da apuração do ponto, do levantamento das ocorrências, a gente vai lançar na folha de pagamento, né? E é claro que faz o lançamento, faz as conferências, como a gente vai ver adiante, e a partir disso, depois que a folha estiver fechada, é que a gente vai fazer a apuração dos encargos sociais. Feita a apuração dos encargos sociais, né, e geração das guias, aí a gente vai enviar as obrigações acessórias. Atualmente, alguns encargos sociais, como o INSS, por exemplo, a gente só vai conseguir gerar depois que a gente transmitir as informações de remuneração da folha ao E-Social. Isso para as empresas que já estão obrigadas à transmissão das informações ao E-Social. Por quê? Porque o INSS agora ele é calculado através da DCTF Web. E a DCTF Web busca as informações de remuneração na folha lá no programa do E-Social, lá na base de dados do E-Social, né? Então, a questão das obrigações acessórias, hoje a gente vai variar se a empresa está obrigada à transmissão das informações ao E-Social ou não. Mas isso é um assunto que a gente vai ver um pouco para frente, ok? Bom, então vamos lá. Apuração do ponto. O que significa apuração do ponto? A apuração do ponto é o levantamento dos eventos variáveis que a gente faz todo mês, como eu falei anteriormente, e esses eventos eles precisam ser lançados na folha de pagamento, evento a evento, empregado a empregado. Então, por exemplo, as horas extras, os adicionais noturnos, as faltas, os atrasos. Esse levantamento e o lançamento desses eventos na folha de pagamento é que vai culminar num relatório chamado folha de ponto. Essa folha de ponto é a nossa base de lançamento na folha de pagamento, tá? São lançamentos, conforme eu disse, tem que ser feito evento a evento, empregado a empregado. A gente não pode juntar todos os lançamentos e fazer um lançamento único chamado, por exemplo, proventos. Juntar tudo que o empregado tem a receber e fazer um lançamento lá, proventos, né? Ou juntar todos os descontos do empregado e fazer um lançamento lá chamado descontos. Isso é proibido por lei, conforme a gente vai ver mais adiante. Dentro dessa subrotina, das rotinas mensais, que é o pré-fechamento da folha, precisamos ficar atentos às ocorrências no que diz respeito a proventos. Por quê? Quando a gente recebe uma folha de ponto, a gente precisa imediatamente verificar quais são os lançamentos que vai compor a folha de pagamento. E verificar, inclusive, se eles estão em consonância com a legislação trabalhista e com as normas da empresa.
Além da legislação trabalhista, a gente precisa checar também se esses lançamentos estão em conformidade com os instrumentos coletivos, né? Ou convenção coletiva, ou acordo coletivo, ou dissídio coletivo. Então, eu peguei 4 exemplos aqui de proventos para a gente trabalhar o que seria importante a gente avaliar em termos de ocorrências. Então, por exemplo, a hora extra. Se a gente for pegar pela legislação trabalhista, a legislação trabalhista determina que o menor percentual de acréscimo que a gente deve pagar em função da prorrogação da jornada de trabalho do empregado é de 50%. Ou seja, né, falando de forma mais popular, o empregado, quando faz hora extra, no mínimo ele vai receber um acréscimo de 50% no valor de sua hora. Só que hoje muitas convenções coletivas estabelecem um percentual acima desses 50%. E nesse sentido, o percentual estabelecido na convenção coletiva, ele tem força superior à força de lei. Então, se a convenção coletiva determina que, por exemplo, eu devo remunerar cada hora extra que um empregado fizer em 70%, em 80%, em 100%, vai prevalecer aí a convenção coletiva e não a legislação. Uma outra coisa importante acerca da hora extra é que se o empregado fizer essa hora extra no feriado ou no dia do seu descanso remunerado, independente do que determina a convenção coletiva, o mínimo que eu vou remunerá-lo é em 100%. Por quê? Quando a convenção coletiva, por exemplo, estabelecer que uma hora extra deve ser paga com um acréscimo de 70%, ela provavelmente vai estar falando de forma geral. Quando o empregado trabalha no feriado, ele tem direito a receber o seu dia em dobro, ou seja, com 100% de acréscimo no valor da hora, ok? Com relação ao adicional noturno, é a mesma coisa. A legislação vai falar de um percentual mínimo de 20%, mas o instrumento coletivo pode estabelecer um percentual maior. Uma outra questão muito importante, a gente vai reforçar isso na hora que estiver falando do evento em si, que se o empregado estiver prorrogando sua jornada de trabalho no horário noturno, ele vai receber como hora extra noturna e não como adicional noturno. E com relação à gratificação, a partir da reforma trabalhista, a gratificação passou a integrar a remuneração do empregado. Então, ela tem incidência, passou a ter incidência tanto de INSS quanto de FGTS, e é necessário descontar, se for o caso, o imposto de renda retido na fonte sobre esse provento a ser pago ao empregado. E uma situação que já melhorou bastante, mas que ainda é problema, muitas empresas deixam de remunerar, é o descanso semanal remunerado. O descanso semanal remunerado, ele é devido sobre todos os eventos pagos em hora. Então, por exemplo, a hora extra. A hora extra é um evento que eu calculo com base nas horas. Então, todas as vezes que eu pago hora extra, eu tenho que pagar o descanso semanal remunerado, que é o que a gente chama de DSR. O adicional noturno, se o empregado faz toda a sua jornada de trabalho no horário noturno e recebe salário mensal, eu vou pagar 20% sobre o salário dele. Mas, se ele não trabalha toda a sua jornada no período noturno, eu vou pagar proporcional às horas que ele trabalhar. Se eu pagar proporcional às horas, eu tenho que pagar também o descanso semanal remunerado em cima do valor que eu pagar de adicional noturno. Tá? Gratificação. Comissão, com certeza, tem, apesar de ser um evento que não é calculado em horas, mas por força de súmula ela tem incidência de DSR, a gratificação e outras verbas que são pagas em valores cheio e não dependem de salário hora para serem calculados, não tem incidência do descanso semanal remunerado. Nós vimos no slide anterior sobre a importância da análise dos eventos que dizem respeito aos proventos. Agora nós vamos observar o que nós devemos verificar nos nas ocorrências que dizem respeito aos descontos. Bom,
O artigo 462 da CLT, ele proíbe qualquer desconto na folha de pagamento do empregado, exceto aqueles provenientes dos descontos legais, no caso o INSS, o imposto de renda retido na fonte, faltas, atrasos, vale transporte, são eventos de desconto que estão previstos em lei. Mas ele permite também o desconto referente ao adiantamento de salários. E lá tem um detalhe muito importante. Ele faz a exceção de permissão de desconto àqueles formalmente autorizados pelo empregado. Então, essa é a grande brecha para que uma empresa venha fazer descontos, exceto os previstos por lei no salário do empregado. Então, vamos dar um exemplo de desconto que precisa ser autorizado pelo empregado. Assistência médica, né? Hoje a gente tem o exemplo da assistência médica coparticipativa, ou seja, a empresa paga mensalidade e o empregado paga na medida que utiliza um valor, digamos assim, simbólico das consultas e dos exames. Mas para que isso aconteça dessa forma, tem que ter uma autorização do empregado. A mesma coisa acontece com o desconto de farmácia. Essa autorização ela pode ser coletiva, que são aquelas que vêm na convenção coletiva, ou quando a empresa faz um termo coletivo estabelecendo, né, as regras de funcionamento do convênio farmácia, da assistência médica, e o empregado assina fazendo a adesão àquele programa da empresa. Mas se não houver autorização para esses descontos, eles acabam podendo ser invalidados, seja numa fiscalização ou seja pela própria Justiça do Trabalho. Então, é necessário, sempre que vai fazer desconto na remuneração do empregado, que não seja proveniente do adiantamento de salário e que não seja proveniente dos descontos previstos em lei, verificar se o empregado autorizou aquele desconto, seja de forma individual ou seja de forma coletiva. Uma outra informação muito importante com relação ao pré-fechamento da folha é verificar se houve ocorrência de pagamento de 13º, de férias ou de afastamento. Todas essas três informações, elas vão para o relatório da folha de pagamento e vão servir como base para cálculo dos encargos sociais. Então, o 13º salário, em termos de pagamento previsto em lei, ele vai ser devido nos meses de novembro e dezembro. Mas ele pode ser pago como adiantamento por ocasião do início do gozo das férias, ou ele pode ser pago como 13º proporcional em função do desligamento do empregado. Nesses casos, eu vou ter ocorrência de pagamento de 13º em determinados meses. E isso, né, como o 13º é uma verba tributável, tanto para efeito de FGTS quanto para efeito de INSS e o desconto do imposto de renda, eu preciso observar as regras da legislação trabalhista e preciso que ele componha a base de cálculo de apuração dos encargos sociais. As férias, eu tenho dois tipos de pagamento de férias. Eu tenho o pagamento de férias gozadas, que são aquelas que o empregado efetivamente usufrui, e essas férias são tributadas. Então, praticamente todo mês eu tenho ocorrência de férias na empresa. E essas férias, eu preciso que o valor da remuneração dessas férias também precisam ir para a folha de pagamento e compor a apuração dos encargos sociais. Tem também as férias pagas na rescisão, são as chamadas férias indenizadas, que não tem incidência tributária, mas que precisa compor o relatório da folha de pagamento. Então, em todo mês que houver pagamento de férias, seja férias gozadas ou indenizadas, elas precisam compor o relatório da folha de pagamento. Sendo assim, antes de fechar a folha de pagamento, eu preciso observar se houve ocorrência de férias. E os afastamentos, nós vamos ter aí afastamentos sem remuneração.
O mais comum é o afastamento por doença ou aposentadoria por invalidez. Esses afastamentos têm que ser informados na, na gestão da folha de pagamento, porque eles vão tanto no E-Social, como informação para apuração da remuneração de folha e para controle, né, do ente fiscalizador, quanto ele vai na Cefip. Então, antes de eu fechar a folha de pagamento, eu preciso lançar a informação do afastamento, porque dependendo do afastamento, o empregado continua vinculado na empresa, aparece nos relatórios, porém sem remuneração, e dependendo do tipo de afastamento, que pode ser o afastamento com remuneração, esse afastamento com remuneração, ele acontece normalmente em comum acordo do empregado com a empresa, e esse afastamento ele vai ter um código que mostra que, embora o empregado não tenha trabalhado, ele faz jus à remuneração, e isso tem incidência tributária. Então, as ocorrências de 13º, ocorrência de férias, ocorrência de afastamento, precisa ser apurada mês a mês antes do fechamento da folha de pagamento.